Muito bom dia para você que está ligado na programação do Canal Rural nessa manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, nosso encontro semanal, sempre trazendo gente que vem dividir informação, conhecimento com você que está do outro lado da tela. E hoje é um assunto muito bacana, muito interessante, denso, mas que o nosso instrutor que está presente aqui conosco hoje vai tratar de resumir para que você possa ficar sabendo mais sobre um assunto muito bacana, que é associativismo e também isenção tributária, um assunto bem legal. Quem está aqui comigo pela primeira vez aqui no Bom Dia Senar Mato Grosso, Fabiano Chioveto. Tudo bem, Fabiano? Seja bem-vindo. Muito obrigado, patrônio. É um assunto denso, como eu disse ali, mas você vai resumir. Aliás, nos treinamentos do Senar, quanto tempo tem a carga horária desse treinamento? Esse treinamento ele leva 40 horas. 40 horas. Vamos tentar resumir um pouco aqui em 20 minutos aí? Com certeza. Legal. Certeza. Vamos só botar a primeira tela aqui, Fabiano. Fabiano Taveira Chioveto, tem graduação em Administração de Empresas, formação em Técnico Agropecuário, pós em Docência em Nível Superior, MBA em Logística e Cadeia de Suprimentos e MBA em Finanças e Custos. São algumas das especificações que ele colocou aqui, no gabarito que ele tem. Instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. Gestão da associação e isenção tributária. Fabiano, vamos começar por onde aqui hoje? Nós vamos começar pelos 7 princípios do associativismo. O primeiro princípio é a adesão voluntária. Quem participa de uma associação, que é um associado, ele tem que ser voluntário, ele não pode ser impressionado, ele tem que ter a vontade de estar dentro de uma associação. Perfeito. A gestão tem que ser democrática, né? Pelos sócios, quer dizer que o presidente de uma associação, como toda a direção, ela está lá para representar os associados, e tudo que é feito após uma eleição dentro de uma assembleia. E a partir daí eles vão começar a atuar e ter as suas ações propriamente ditas. Depois é a participação econômica dos sócios. A participação econômica é pela seguinte maneira: a associação ela não tem renda, ela não tem lucro, ela não tem fins lucrativos, mas ela tem seus custos, seus gastos, e é preciso ser suprido. E isso é suprido com a ajuda dos associados. Autonomia e independência, porque ela é uma empresa, então ela tem autonomia, certo? Mas não é uma empresa com fins lucrativos. Apesar dela não ser sem fins lucrativos, ela tem a obrigação de gerar situações que diminuem os custos dos associados e traga oportunidades dele ter uma receita melhor e ter um padrão de vida melhor, etc, etc. Princípio da educação e a formação das informações. Ela tem a obrigação de buscar qualificações, identificar dificuldades dentro dos seus associados, para poder minimizar esta situação, se deixar mais adequada ao mercado atual e eles poderem ser mais participativos, mais representativos. E o princípio da integração. Todos fazem parte da mesma situação, todos fazem parte do mesmo resultado, todos querem chegar no mesmo lugar, ao mesmo tempo, com a mesma queima de energia. Não ter essa discriminação de um a mais, um a menos. Antes de você passar para a gestão, acho que é legal a gente trazer aqui para quem está nos acompanhando, ligado ao campo, né? Quando é interessante, né, para o meio rural buscar o associativismo? Em que circunstâncias? Toda vez que tiver 2 ou mais pessoas que têm um interesse de buscar um crescimento e uma qualidade melhor de vida através de receita e negociação de seus produtos e serviços, esse é o momento. Mas é aquele momento que a pessoa vê que tem condições de atender o mercado, atender as demandas e trabalhando de maneira democrática, unida, dividida, esse é o momento exato dela partir para uma associação. Independente do volume de pessoas. Uma associação é de 2 a mais pessoas. A partir de 2 já é A partir de 2 já se monta uma associação. Legal. Você continua com a gente aqui, acompanhando o Fabiano, que daqui a pouco ele vai diferenciar associativismo de cooperativismo, né? Embora tenha uns pontos em comum, tem diferença, ele vai explicar. Agora sim, podemos ir para frente ali, então, Fabiano, para gestão. Como deve ser feita essa gestão? A gestão, a primeira coisa é a gente ter em mente que uma associação ela tem um sistema que gere ela e uma cooperativa tem outro. A associação, primeiramente, ela é uma empresa sem fins lucrativos e a cooperativa já é com fins lucrativos. A associação, todos que participam, não podem ter rendimento, não podem ter pagamentos, nada, é 100% voluntário, sem pressão, por livre e espontânea vontade, e o cooperativismo não. Tem que ter lucro e todos que trabalham têm que ser recebidos e estar no CLT. Segunda coisa de uma associação, na gestão, é você conhecer as dificuldades e as oportunidades. Aí que mora o grande pulo,
o grande gancho de uma associação. Você conhecer as dificuldades, as limitações dos seus associados e do meio que você vive, porque às vezes o associado tem muitas facilidades, mas nós temos um problema muito sério de logística no Mato Grosso. Então, se adequar a estas verdades. E criar oportunidades, estar conectado, estar buscando oportunidades para os associados, automaticamente refletindo na associação. Não é para um associado, é para modo geral, sempre para o todo. Definir o valor de contribuição mensal e começar a receber após a autorização da Assembleia. Então vai ser passado todas as despesas anuais, vai ser dividido por 12 e aí existe não a mensalidade, existe uma contribuição para cobrir e suprir as necessidades de uma associação. Uma luz, uma água, uma taxa, um registro de ata. Então é feito, então não gastamos esse mês, não gastamos outro mês, aí no outro tem uma ata, tem que ser registrada, então já ter esse dinheiro disponível para poder fazer esses pagamentos. Então a taxa de contribuição é para manutenção física financeira da associação, só para manter ela viva, mais nada. Ok, mas tem que ter, não tem como. O presidente, o tesoureiro não pode tirar do bolso dele e ir pagando as contas, são o grupo que faz. Fazer respeitar o Estatuto, porque o Estatuto ele é com base na Constituição Federal. Então, tudo que está na Constituição Federal, está no Código Civil, o Estatuto ele é obrigado a estar incluso nisso. Ele não pode ferir essas leis. Ele pode ser adequado a certas situações dentro do Estatuto, mas sem ferir a lei maior. Envolver o Conselho Fiscal, que é uma grande dificuldade que a gente encontra quando a gente vai dar o curso, é que o pessoal apresenta as chapas e já o Conselho Fiscal. Não, apresenta a chapa, é votada e depois é votado entre os associados o Conselho Fiscal. Dentro disso, esse Conselho Fiscal vai representar os associados. Para cada caso, vai precisar comprar uma vassoura, vai precisar fazer alguma coisa, não tem que ficar fazendo assembleia. Então, para as coisas pequenas, o Conselho Fiscal ele atua dessa maneira. E também numa necessidade de uma assembleia extraordinária por algum problema técnico ou profissional dentro da gestão. E minimizar custos. Mesmo definindo o valor, a responsabilidade de manter aqueles custos mínimos possíveis faz parte dos gestores da associação. A responsabilidade é do todo, tanto do presidente até do Conselho Fiscal, toda a equipe. Eu queria aproveitar esse momento que você explicou um pouquinho, desde os princípios quanto os fundamentos aí da gestão que são precisos serem observados. Eu queria te perguntar, eu te perguntei inicialmente, quando é interessante formar uma associação ou pensar em compor uma associação? Qual seria o caminho, então, depois que eu vejo que há essa necessidade, como eu começo a dar o primeiro passo para montar uma associação? Perfeito. Primeiro, os idealizadores vão ter que conversar, porque é público, então conversar com a comunidade, debater, levantar essas informações, passar essas informações, ofertar um plano de administração da associação, de gestão da associação, e unindo, conversando com essas pessoas, ali ele vai começar a levantar os associados. Que tem interesse em entrar, não é só por estar lá dentro, é entrar e participar. Que essa que é a parte mais delicada do associativismo, né? A pessoa entra, acha que acabou a responsabilidade, votei no presidente, agora ele se vira, não é assim que funciona, não é assim que o estatuto funciona, não é assim que o Código Civil entende uma associação. Associação é união democrática, todos participando com o mesmo peso. Quem está na direção, ele está fazendo uma parte a mais, mas sem ter rendimento financeiro, e tendo essa visão do idealizador, mostrando para o pessoal as dificuldades, as necessidades, e aí é o momento de você definir um objetivo. Com esse objetivo, sim, aí vamos montar uma associação com as pessoas, já definindo os cargos, certo? E o que ultrapassarem os cargos ficarem como associados. Para não dizer que eu não perguntei, aí depois dessa definição, como faz o registro dessa associação? Perfeito. Feito todo esse trabalho, aí entra a parte burocrática. Dentro da parte burocrática, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Vai ter que ser feito um estatuto, todo formado, respeitando o Código Civil, respeitando a Constituição Federal, e após essa conversa,
esse alinhamento para textualizar isto, levar esse documento para um advogado, onde ele vai ler e ver se não está ferindo a Constituição e o Código Civil, ele vai assinar, e aí sim, o que acontece? Você vai, faz a primeira ata, que é a ata de posse e votação do Estatuto. A partir daí, saiu a primeira diretoria com o Estatuto. Com esse material na mão, você leva para um contador. O contador ele vai dar entrada no seu CNPJ. E hoje está muito digital, né? Hoje, de 3 a 5 dias, você já tem o CNPJ na mão. Então, inicialmente, você está formalizado. Aí, seguir aquele plano de ação, aquele trabalho, aquele planejamento, aquela organização feita e passada para o público que você foi atrás. Legal, Fabiano. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Bom Dia Senar de hoje, né? Bom Dia Senar Mato Grosso. Vamos falar sobre isenção tributária para a associação, como funciona isso, né? Muita gente não conhece essa possibilidade, mas o Fabiano vai aqui explicar e você vai nos acompanhar. Continue com a gente, rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta, este é o Bom Dia Senar Mato Grosso desta manhã de quarta-feira, hoje recebendo o Fabiano Chiovetto, que está explicando para a gente aqui, falou no primeiro bloco sobre associativismo, né, os princípios, conceitos de gestão, e agora vai falar sobre isenção tributária para associações, para o associativismo. Eu queria que você explicasse, porque é um tema que já existe há um bom tempo, né, a lei já preconiza isso há vários anos, mais de uma década aí, quase mais de 2 décadas, aliás. Mas ainda tem desconhecimento, Fabiano, quanto a isso? Muito grande, muito grande. Os gestores de associações, eles têm uma dificuldade de entender esses benefícios para uma associação, principalmente que eu tenho identificado, é por nunca ter feito cursos de associativismo e cooperativismo. Nem os gestores, nem associados. Entendeu? Então, são temas que são trabalhados dentro de um curso de associativismo e cooperativismo pelo Senar, mas nem sempre eles dão atenção, aquele carinho que deveria ter dado, porque não entende o tamanho, a grandeza dessa situação. Tudo começou em 97 e foi formalizado com a Lei 9.790, em 99, né, dia 23 de março de 99, aonde ele definia a associação como uma entidade privada, socioeconômica, sem fins lucrativos. Entre outras, fora associação, tem entre outras aí, ONGs, sindicatos, etc, etc. Mas vamos se pegar só na associação. Dentro da associação, essa lei, ela dá o benefício da isenção tributária. E muita gente não entende isso. E essa lei foi reforçada com a Lei 10.406, no artigo 4, né, de 2002, reforçada a situação da associação dentro como empresa sem fins lucrativos. Se ela não tem lucro, ela automaticamente não pode pagar imposto. Por quê? Porque o imposto quem paga nunca é a empresa, sempre é agregado dentro da parte de precificação de preço, tanto de serviço quanto de produtos. E na associação se trabalha a venda de serviços e produtos deles, não revenda de produtos beneficiados in natura dentro do meio rural. E dentro desse contexto, essa lei ela dá a oportunidade de você emitir nota sem pagar o ISQN para poder gerar outras oportunidades. Gerar outras oportunidades e ter um preço mais acessível para o produtor final, etc, etc. E ela vem dentro disso, e a partir de 99 aconteceu os municípios começarem a buscar uma lei orgânica, que cada município tem um número de lei deles, que identifica essa situação. Então você precisa também buscar dentro do seu município o quê? A lei que valida a 9.790/99. E tem que ser buscado, porque é feito um ofício em papel timbrado, e dentro desse ofício é solicitado, de acordo com a lei 9.740 e a lei municipal, tal, certo? A solicitação de isenção desse imposto. E aí você começa a emitir nota sem ter que gerar um imposto sobre a nota emitida. O fato é que existe
essa determinação, né? Então você vai buscar no seu município, eventualmente, caso não esteja encontrando, a lei federal é soberana nesse caso, e aí é Sim. só você realmente, né, acionar o que for necessário. Perfeitamente, mas eu não conheço nenhum município Que não tem que não tem essa lei. Perfeito. Mas caso venha acontecer em um caso ímpar, certo? Fica tranquilo, porque o jurídico da prefeitura ele não vai querer ir contra a lei maior. Exatamente. Né? Então eles podem fazer depois uma readequação interna, mas eles não bloqueiam a isenção porque eles não estão adequados à Constituição. Não, é diferente, eles aceitam como a lei maior. Vamos lá, vamos adiante então. Vamos lá. Bom, a associação, ela pode emitir nota fiscal. E muita gente acha que não. É uma empresa. Ela é uma empresa, sem fins lucrativos, mas ela é uma empresa. Certo? E ela pode emitir, e muita gente não sabe disso. Antigamente era com blocos, hoje é nota fiscal eletrônica. Então é necessário fazer todo esse processo e também dar o passo para você poder emitir a nota, que é comunicar ao município que você tem interesse em emissão de nota. Porque o município sabe dessas leis, sabe de tudo isso, mas ele depende de uma ação da gestão daquela associação. Para quê? Para ele poder ler, verificar que está tudo em ordem e poder receber esse benefício. Mas você tem que ser pedido. A prefeitura não vai atrás do gestor para ofertar, tem que ser pedido. Perfeito. E para isso, o procedimento para pedir essa isenção, primeiro é o gestor ver a situação legal da associação. As atas, se a última ata tem 6 meses registrada, não adianta a ata sem ser registrada, porque tu está registrado, está no diário oficial, então existe. Se não está registrada, não existe. Ver a lei municipal de isenção, aquela pesquisa que nós falamos agora de pouco, de entrar, fazer a pesquisa dentro, você pode fazer pela internet, você pode fazer direto pela prefeitura. Criar o papel timbrado, um papel timbrado simples, você coloque em cima do papel o nome da associação, embaixo os dados da associação, endereço, NPJ, inscrição municipal, contatos e principalmente o e-mail. Principalmente, hoje está muito digital, está sendo exigido que tenha um e-mail, o endereço eletrônico. E depois disso você redigir um texto solicitando ofício 00, número tal, barra 2022, por exemplo, e embaixo solicitando, presidente, total, solicito da Prefeitura Municipal, com base na Lei 9.740 e com base na Lei Municipal, tal, a isenção para a associação. A partir disso é entregue esse documento dentro do jurídico da Prefeitura. Eles vão analisar, vão ver que o ISSQN, ele condiz com o que você está solicitando, e aí vai ter que ter uma pessoa monitorando, que pode ser qualquer um da seção, o presidente, o tesoureiro, um associado que tenha mais facilidade, está constantemente passando lá. Em 30 dias tem que ter uma posição. A partir daí, foi autorizado, se você seguiu aquele negócio, a tua empresa está tudo em ordem, legalizada, tal, que você viu que não tem nada contra, autorizado. Solicita para o departamento tributário do seu município o link de emissão de nota fiscal e a senha. Ok? É muito importante isso. Se você não fazer isso, fica parado ali. Você é isento, mas você não emite nota, porque está parado ali. Numa reeleição ou numa entrega de diretoria, numa troca de diretoria executiva, é obrigado a entregar esta senha e esse link para os dirigentes, para o tesoureiro. O tesoureiro, a primeira ação dele vai ser mudar essa senha. Primeira coisa, eles mudam a senha para essa nova gestão e continuam trabalhando de modo formal. Estando recebendo os documentos e a senha, é só fazer as mudanças que devem ser feitas de acordo com as suas necessidades. Muito interessante. Queria que você aproveitasse esses minutos finais que a gente tem aqui, Fabiano. Não precisa citar o nome, evidentemente, de associações, mas em regiões em que você tenha visto que realmente não estava aproveitando esse benefício e aí passou a aproveitar, né, gerando economia, primeiramente, né? Acho que o grande benefício é justamente esse, né? Esse. Posso citar cidades? Pode, fica à vontade. Uma das cidades que nós trabalhamos, foi feito um curso de associativismo, em seguida os próprios participantes resolveram fazer uma associação, e quando chegou numa quinta-feira foi inaugurada formalmente essa associação em Vila Bela, Santíssima Trindade, certo? Um pessoal muito interessante, uma situação principalmente a parte logística muito delicada,
Na quinta-feira nasceu essa associação, junto com prefeitos generais da divisa com a Bolívia, etc. E na quarta-feira já estava com o CNPJ na mão. Na outra semana eles já entraram com ofício para poder já iniciar ela já sem isenção. Começar no caminho certo. Já começar certo. Outra situação foi, há poucos dias atrás, foi feito um curso de associativismo em Poconé, e o local que eu tive estava com a mesma situação, não tinha conhecimento dessa situação, certo? Foi feito toda a reestruturação da associação em cima das leis, em cima de como deve ser feito, inclusive a implantação do ofício papel timbrado para início do processo histórico e processo histórico da isenção, que provavelmente essa semana já deve estar sendo entregue na prefeitura a solicitação. Outro lugar que teve foi aqui em Nossa Senhora do Livramento, uma associação mais próxima aqui do Trevo do Lagarto, que ali é bem no bico de Nossa Senhora do Livramento com Várzea Grande, uma outra associação também, e dentro dessa associação já estamos com, acho que uns 4 ou 5 anos de isenção, porque também não sabiam, foram fazer um curso de administração, eles perguntaram, e eu dei a orientação, e eles foram aplicar o conhecimento recebido. O Senar foi lá, apresentou um conhecimento, e eles usaram esse conhecimento a favor e estão colhendo os frutos disso. Perfeito, Fabiano. Obrigado pela sua participação aqui, cumprindo a missão de resumir aí 40 horas de treinamento numa apresentação aqui no Bom Dia, Senar Mato Grosso. Obrigado por dividir seu conhecimento. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Fiquem bem. Até a próxima semana.